Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A procissão das almas. Naquela vila esquecida entre serras e nevoadas, as noites eram tão silenciosas que se podia ouvir o som do próprio medo. Quando a neblina caía espessa, os moradores se trancavam em suas casas, temendo aquilo que caminhava entre as sombras. Não era lenda, nem superstição, era tradição. Uma tradição manchada por morte e lamento. Diziam que, ao soar da meia-noite, uma procissão tomava forma nas estradas de terra, composta por figuras encapuzadas, de rostos ocultos e pés que não tocavam o chão. Marchavam lentamente, como se buscassem algo, ou alguém. Os velhos chamavam aquilo de a procissão das almas, e alertavam: quem a visse jamais voltaria a dormir em paz. Certa noite, um forasteiro chamado Damião chegou à vila. Ignorando os sussurros e os olhares desconfiados, ele alugou um quarto na pousada da senhora Elvira. O velho diário que carregava, repleto de símbolos e anotações, indicava que aquele era o ponto de origem das aparições que ele investigava há anos. Na primeira madrugada, ouviu passos no corredor, mas ao espiar, não havia ninguém. Na segunda, viu vultos do lado de fora da janela, parados sob a neblina, imóveis como estátuas. Na terceira noite, ele decidiu seguir o som dos sinos que tilintavam entre as brumas. A estrada parecia viva, torcendo-se sob seus pés, como se tentasse desviá-lo do caminho. Mas Damião seguiu adiante, determinado. Quando avistou as luzes, pequenas chamas azuladas dançando ao vento, soube que tinha encontrado o que procurava. A procissão se aproximava. Os encapuzados marchavam em silêncio absoluto, e entre eles, via-se figuras decrépitas, alguns com a pele transparente como papel, outros com olhos vazios, sem brilho. Damião tremeu, mas não fugiu. Precisava entender. Precisava documentar. Quando tentou tirar uma foto, sua câmera quebrou em suas mãos, como se esmagada por uma força invisível. E então, uma das figuras se virou para ele. Não tinha rosto, apenas uma máscara branca rachada ao meio, e da rachadura, escorria uma névoa negra e fria. Damião acordou em sua cama, suando e com a garganta seca. Mas a câmera estava lá, intacta. Ao revisá-la, não havia nenhuma imagem nova. Pensou ter sonhado, mas ao olhar para seus sapatos, cobertos de lama, soube que tudo fora real. Havia seguido a procissão. Ele procurou a senhora Elvira, que hesitou, mas então falou. Contou que aquela procissão aparece há séculos, sempre no mesmo período, entre o fim do inverno e o início da primavera. É quando o véu entre os mundos se torna mais fino. Muitos haviam desaparecido ao tentar segui-la. Damião decidiu procurar os registros mais antigos da vila. Encontrou, na biblioteca abandonada da capela, páginas arrancadas de diários, relatos de padres e missionários que mencionavam o caminho dos condenados, um trajeto que levava direto ao coração da procissão. Uma das anotações dizia: aquele que olhar nos olhos do portador da chama será marcado até o fim de seus dias. A alma queimará por dentro. Damião lembrou da máscara rachada. Teria sido ele marcado? Na noite seguinte, decidiu não sair. Trancou as janelas, desligou as luzes, se escondeu sob os cobertores. Mas o som dos sinos ecoou dentro de sua mente, como se vibrasse diretamente em seu crânio. Algo sussurrava seu nome, com uma voz idêntica à de sua falecida mãe. A porta do quarto se abriu devagar, e o frio invadiu o ambiente como um punhal gelado. Damião não conseguia se mover. Os vultos entraram, sem fazer barulho. A figura da máscara rachada se aproximou de sua cama. Ela estendeu a mão, e Damião sentiu como se sua alma fosse puxada. Tudo escureceu, e ele caiu em um vazio onde só existiam lamentos e o tilintar incessante dos sinos. Damião acordou de novo, desta vez, no meio da estrada. Estava ajoelhado, com os pés descalços e as mãos sujas de sangue. Ao redor, nada além de névoa. A vila havia sumido. Era como se o mundo tivesse sido apagado. Andou por horas, ou talvez dias, até encontrar uma cruz cravada na terra. Nela, seu próprio nome estava entalhado, com a data daquele dia como data de morte.
Ao tocar a madeira, memórias confusas invadiram sua mente, ele caminhando ao lado da procissão, falando em línguas antigas, aceitando algo obscuro. A partir daquele momento, ele percebeu, não era mais um forasteiro. Era parte do cortejo. Seus passos não deixavam marcas no chão. Sua voz, quando tentava gritar, saía abafada, como se houvesse algodão em sua garganta. No entanto, algo dentro dele resistia. Uma centelha de consciência, um grito interior. Tentou lembrar de quem era, do motivo que o trouxera até ali. Precisava fugir. Precisava acordar, se é que ainda era possível. Em uma clareira envolta em silêncio absoluto, ele viu outra alma perdida, uma criança. Ela chorava e chamava pela mãe. Damião se aproximou, estendeu a mão, e naquele momento, sentiu-se mais humano do que em dias. A criança o tocou, e os dois começaram a correr juntos, contra o fluxo da procissão. Figuras encapuzadas surgiram dos lados, tentando detê-los. Damião segurava firme a mão da criança, cada passo parecendo desafiar as leis daquele mundo sombrio. Ao fundo, o som dos sinos se intensificava, raivoso. Um portal de luz surgiu à frente, como se o mundo estivesse se rasgando. Sem hesitar, os dois atravessaram. Damião caiu de joelhos no meio da praça da vila. Era dia, mas o céu estava nublado, e a neblina ainda rondava as casas. Ao seu lado, a criança olhava confusa, mas agora sorria. Antes que ele pudesse perguntar algo, ela desapareceu em um sopro de vento. A vila estava diferente. Abandonada, destruída. As casas ruíam, a natureza havia tomado conta. Damião correu até a pousada, ou o que restava dela. Lá dentro, encontrou um espelho quebrado e, nele, seu reflexo. Mas algo estava errado. Seus olhos eram completamente negros. E ao redor de sua cabeça, um brilho azulado oscilava como uma chama. Ele ainda ouvia os sinos. Estavam mais baixos agora, como um eco distante. Mas estavam lá, constantes, lembrando de que nunca mais estaria sozinho. Tentou sair da vila, mas todas as estradas levavam ao mesmo lugar, de volta à praça. Estava preso em um ciclo, entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Agora, ele compreendia, a procissão não termina. Ela apenas incorpora os que ousam vê-la. Durante semanas, ele vagou, encontrando outros como ele. Perdidos, marcados, desesperados por uma saída. Mas não havia guias, nem salvação. Apenas a marcha. Apenas a névoa. Certa noite, uma velha o encontrou sentado perto das ruínas da igreja. Ela o olhou nos olhos e disse: "Você viu o que não devia. Agora precisa guiar os outros." Colocou uma vela azul em sua mão e desapareceu. Desde então, Damião passou a caminhar com os encapuzados. Mas ao contrário deles, ainda lembrava quem era. E isso destruía aos poucos. Em sua mente, tentava escrever, registrar, alertar. Mas não havia papel. Não havia tinta. Só havia escuridão. Em certas noites, pessoas ainda veem a procissão atravessando as estradas. Alguns dizem que um dos encapuzados os observa fixamente, como se suplicasse por ajuda. Mas ninguém se atreve a responder ao chamado. A vila agora é evitada. O nome dela foi apagado dos mapas. Há rumores de que, se você sonhar com uma vela azul, deve acordar imediatamente, ou será puxado para o caminho dos condenados. Damião tornou-se uma lenda entre os mortos. Um guia, um aviso, um castigo eterno. Mas sua alma ainda arde, tentando se libertar. Ele espera, talvez, por alguém corajoso o suficiente para terminar o que ele começou. Enquanto isso, a procissão segue. Sempre. Em silêncio, na névoa, entre os mundos. E os sinos nunca param de tocar. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode